Olha, isso não devia mudar só na física, mas devia mudar em todas as carreiras. Não é verdade? Quantas vezes a gente vai no médico, o médico faz questão de falar os termos técnicos mais difíceis para a gente não tem ideia do que está acontecendo, né? Então, muitas vezes usa-se esses termos para dar digamos, me proteger, me dar um resguardo. Olha, eu tenho um conhecimento que é só meu, eu não vou repartir com vocês. Eu acho que hoje, com essa diversidade que a gente tem do conhecimento, ele está acessível, né? Ou melhor dizendo, as informações estão acessíveis, mas quando a gente conecta essas informações e gera um novo conhecimento, isso vai depender da formação. Então eu acredito, né, que eu acho que todas as carreiras necessitariam essa importância de você saber levar aquilo para as outras pessoas, né? Então eu conheço alguns lugares, né, que alguns cursos de física em particular e de ciências têm trabalhado com essa questão de avançar com essa parte de formação, ter disciplinas para discutir exatamente isso. Na UFSCar a gente deu a ideia e foi implementado lá na universidade aquilo que a gente chama do Instituto da Cultura Científica, né? Que a jornalista Mariana Peso hoje é a diretora desse instituto, onde é justamente esse espaço onde a gente faz essa conexão, onde é feita essa conexão com diferentes áreas do conhecimento, no caso da UFSCar, lá, e trabalhar com isso na forma de levar isso para as pessoas. Então, é a recriação desse conhecimento, de alguma forma que ele fique acessível a todas as pessoas e elas possam entender e principalmente refletir sobre isso, né? Eu acho que é muito marcante algumas situações que já ocorreram, de você, por exemplo, os Estados Unidos, lá na década de 70 e 80, era líder na área de física de partículas e teve o projeto todo parado, né? Justamente porque chegou uma hora o Congresso americano falou assim, mas por que eu vou gastar 20 bilhões de dólares para descobrir a origem do universo, né? Então, ou seja, os Estados Unidos poderia ter tido um laboratório equivalente ao LHC, e isso acabou sendo perdido justamente por não divulgar isso, né? A gente lembra aqui no caso do Brasil da situação das células-tronco, né? Quando ficou decidindo, pode fazer pesquisa, não pode, onde essa coisa foi decidida? No Supremo Tribunal Federal. Então, você não tem lei, você não tem coisa, fica para o juiz decidir isso, né? E quando foi decidido isso, gera aquele impacto. Então, tá bom, então quando que está pronto a solução para eu sair andando quem é tetraplégico? Você pode falar, não é bem assim, nós vamos estar estudando a coisa fundamental. Então, a ciência, ela precisa ter um pouco ela precisa ser um pouco colocada dessa maneira, que a ciência é um processo. Ela nunca está acabada e nunca ela é definitiva, né? E aí eu acho que o caso, por exemplo, que a gente teve da pandemia, do Covid, que teve muito esse embate sobre o conhecimento, né, e as fake news ou pseudociência, alguns divulgadores, por exemplo, tomavam posturas muito extremas de também desqualificar as pessoas que não entendem, né? Então, você acredita numa coisa, mas eu acredito na mensagem que me mandou no WhatsApp, é o doutor fulano de tal, aparecia falando isso. Então, se desqualifica essas pessoas. Não, essas pessoas acreditam naquilo porque não foi dado para elas subsídios para elas refletir e pensar sobre aquilo, né? Então, quando a gente pensa na história da vacina, mas uma vacina leva 10 anos para ser desenvolvida. Como é que conseguiram fazer num ano? Por causa da ciência, tecnologias novas, ou novas metodologias, etc. E era uma emergência, então tinha que usar aquilo, pelo menos testado no nível de segurança que se conseguia naquilo. É claro que ao longo do tempo você vai tendo outros desdobramentos, outros avanços, e aí você vai melhorando e aprimorando. Então eu acho que é importante isso, né? Que a gente tem que valorizar o conhecimento das pessoas, né? E mostrar para elas, olha, o seu conhecimento assim, mas a coisa não é bem assim. Mas por que não é bem assim? Por causa disso. Não porque eu sou cientista, não porque eu sou o doutor Adilson, não porque eu sou etc. E sim porque aquilo é importante e aquilo necessita ela entender e aprender.